Bom dia. Lucas 24. Do Evangelho de Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Jesus tinha sido crucificado e tinha morrido ali na cruz. E depois que ele morreu, ele foi colocado, então, o seu cadáver, o seu corpo, foi colocado ali num sepulcro. Um discípulo mais que vivia mais escondido, que não aparecia muito, o José, que era conhecido como José de Arimateia, porque Arimateia era a região de onde ele vinha, a cidade de onde ele vinha. Ela também era um senador, porque ela era membro do Sinédrio. Ele pediu o corpo e envolveu ele em lençóis direitinho, lençóis de linho, e tinha depositado lá na rocha, num sepulcro. E o sábado, isso foi na sexta-feira, o sábado, que é conhecido como o dia da preparação, ninguém podia fazer nada. Segundo a lei de Moisés, ninguém podia sair para fazer qualquer coisa. Então as mulheres, incluindo a genitora, aquela que a mãe de Jesus, Maria, e outras mulheres, ficaram de longe observando, seguindo onde tinha sido colocado o corpo dele. E logo depois, na casa, elas ficaram então esperando que o sábado passasse para que elas pudessem ir lá e preparar o corpo dele segundo os costumes daquela época e daquele lugar, daquela região. Que eles preparavam com ervas aromáticas, aquele tipo de coisa. Então elas ficaram em casa ansiosas, aguardando o dia amanhecer, ou seja, passar da meia-noite o sábado. Que até meia-noite, era sábado, até meia-noite não podia fazer nada. Passou da meia-noite, eles poderiam. Então, assim na madrugada, inclusive naquela época, depois sábado, já na madrugada, os comerciantes, já abriam seus negócios, com o intento de vender, para descontar um dia que ficaram parados. Então essas mulheres já compraram as ervas aromáticas e foram então onde que estava, no sepulcro. Ao contrário, nós que quando as pessoas morrem, abre-se ali a cova, e enterra. Lá não, são sepulcro são tipo umas galerias na rocha. É como se fosse um quartinho com beliche ali natural ali de terra, de pedra, e coloca os corpos ali e tapava a porta. Geralmente num sepulcro tinha espaço para 2, 3 cadáveres ou mais. E Jesus foi posto um novo, que nunca tinha sido usado. Então, e colocado a pedra na porta, encerrando ali, para que depois até mesmo não tivesse desculpas, dizendo que os discípulos pegaram o corpo, qualquer coisa nesse sentido. Na época, o governador mandou colocar guarda de vigilâncias ali. Muito bem, quando eles chegaram à porta, a pedra, que é uma pedra enorme, já estava sendo removida, então estava aberto.
Elas já acharam meio estranho e entraram para ver. E lá chegando não encontraram o corpo de Jesus. E ficaram perplexos. Só que não era para estar. Porque Jesus em vida, ele disse, ele falou, olha, tudo que ia acontecer, que ele ia ser morto e que com 3 dias ele ressuscitaria, inclusive iria diante deles para a Galiléia. Nem ela, nem principalmente os discípulos dele, não poderiam duvidar. O principal dos discípulos que durante aproximadamente 3 anos conviveram com Jesus, vendo os milagres de Jesus, fazendo tudo que Jesus fez. E Jesus deu uma palavra e falou, olha, não, o filho do homem vai ser morto, mas com 3 dias vai ressuscitar. Ninguém acreditou, nem os próprios discípulos dele. As mulheres não acreditaram. Aquela que conhecia a origem dele, a Maria, porque ela viu como Jesus foi gerado e veio tudo, mas nem ela mesma acreditou. As pessoas não gostam muito de falar sobre esse tema, mas temos que falar assim, sobre a incredulidade ali, sim, dos discípulos de Jesus. Da mesma forma, nós vemos hoje as pessoas falam que creem em Jesus, né? Os supostos crentes evangélicos, cristãos, mas na verdade não crê. Jesus falou que vai voltar e ele vai voltar sim. Mas a maioria também não crê, estão muito preocupados com as coisas do mundo. Não estão preocupados com a volta dele. Não estão preocupados com o juízo dele, porque muitos no fundo não acreditam. Essa que é a verdade. As pessoas falam que acreditam em Jesus, mas eles continuam, sabe, aquilo que Jesus condena, eles continuam praticando. Portanto, não crê e não crê na vida eterna. O que Jesus fala que não admite, que não concorda, as pessoas continuam praticando. Isso não é crer, não. Que se eu creio, eu não vou praticar, porque eu sei as consequências. Ele já me diz quais são as consequências. Eu vejo muitas pessoas falarem creio, mas crê da boca para fora. Eu vejo muitas pessoas falar que eu tenho fé, mas eu não vejo essa fé na vida delas, aplicada na vida delas. Eu não vejo elas exercitarem essa fé. Os discípulos estavam com Jesus o tempo todo, vendo um monte de milagre também, e não tiveram fé. Versículo 4. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e, neste momento, os homens lhes questionaram. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Elas estão ali, sem entender. Só que não era para ter esse tipo de confusão, não. Era para saber que Jesus tinha ressuscitado. Era para elas saber que Jesus estava vivo, porque ele disse que estaria vivo. Ele tinha dito que no 3º dia ressuscitaria. Na verdade, elas nem deveriam ter ido ao sepulcro. Se tivesse fé, acreditar, não vou, porque eu sei que lá não vai ter nada, não tem ninguém. Eu sei que ele ressuscitou. Mas não foi assim. Aí elas estão ali sem entender, de repente 2 anjos aparecem ao lado delas e já chegam dando uma reprimenda. Ou seja, chamando a atenção. Os 2 anjos que vieram já chegaram chamando a atenção delas. E depois de quem conhece, já leu a Bíblia, sabe que eu não sei se vai dar, não dá para ler o capítulo todo, mas não vê que no final, quando Jesus aparece para ele também, para eles, Jesus já chega chamando a atenção. Por causa da incredulidade deles.
dos discípulos. Os anjos chegam e perguntam: o que vocês estão procurando? Aquele que vive, aquele que está vivo entre os mortos. Por quê? Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele disse que ia viver. Ele falou que ia morrer, mas que ia ressuscitar. Nós também sabemos. Jesus disse que está vivo. Nós sabemos que ele está vivo. A Bíblia fala. O Evangelho fala. A palavra fala. Mas nós ficamos fazendo uma oraçãozinha para um Deus abstrato. Para um Jesus abstrato. Nós não cremos que ele está vivo, que ele está vendo, participando, assistindo a tudo. Nós não cremos. Nós não cremos que na providência divina. Nós não cremos em sua palavra. Se nós crêssemos em Jesus, como deveríamos, nós obedeceríamos. Mas a desobediência é em virtude da incredulidade. Ah, não, ele vai perdoar, ele vai entender. Ah, ele sabe. E a palavra dele não diz isso. Se eu sei que ele está vivo, eu vou procurar viver de acordo com a palavra dele, de acordo com as ordenanças dele. Se eu não estou vivendo de acordo com as ordenanças dele, porque eu não acredito nele. Eu não acredito em punição. Eu não acredito em salvação. Eu não acredito em inferno. Por isso que eu vivo em desobediência. Porque se eu obedeço, se eu conheço o que eu creio, eu sei as consequências. Nós temos que aprender isso. Aprender a obedecer ao Senhor. Se nós tivermos fé, não basta a igreja. Não basta orar, carregar a Bíblia, ler Bíblia. Se não tivermos fé. Se as mulheres andavam com Jesus, conheciam Jesus, elas sustentaram, quem sustentava o ministério de Jesus eram essas mulheres, inclusive tinha uma que era esposa do procurador, eram as mulheres que sustentavam, mantinham o ministério. Porque Jesus, nos 3 anos, começou o ministério dele, então ele não trabalhava, só vivia pregando e operando em nome de Deus. Ele e os discípulos. E a Bíblia nos fala que essas mulheres aqui mantinham, eram, ou seja, as maiores ofertantes do ministério. Mas não criam. Apesar de ter visto tudo que Jesus fazia. Elas não acreditaram. Se tivesse, não teria ido lá. Porque procura aquele que está vivo, aquele que vive. Por que procurais entre os mortos? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. Os anjos falam: vem cá, ele não está aqui não, ele vive. Por que vocês estão procurando aquele que vive aqui entre os mortos? Lembra do que ele falou? Está lembrado que você está na Galileia quando ele falou? Ele diz que é impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembrar das palavras de Jesus. O anjo teve que acordar-nos. Da mesma forma que nós, Jesus já nos diz pela palavra dele o que quer que nós façamos. Mas nós não fazemos. Nós queremos respostas, ele já disse quais as respostas que nós precisamos, mas nós não continuamos ainda fazendo orações tolas. Ah, me fala, me revela. Ele já revelou pela palavra. O que nós tivemos que fazer, o Senhor já nos falou pela palavra. Ah, eu não sei como é que eu faço nessa ou naquela situação. Vai ler a Bíblia, Jesus já falou. Se você acredita nele, vai lá. Agora, se você não acredita, fica procurando outras revelações.
Ah, não sei o que Deus quer para minha vida. Sabe sim, está na palavra dele. Se você é cristã, se você conhece a palavra dele, você sabe. Então se lembraram as palavras de Jesus, e ao voltar do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhe aconteceu aos 11 e a todos os outros. Elas foram correndo, foram falar lá com os discípulos 11, que não era mais 12, uma vez que Judas Iscariote, o traidor, já tinha se suicidado. Era só os 11. Chegou e contou para eles tudo o que aconteceu. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Foram várias mulheres. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhe pareciam delírio. Várias mulheres foram até ele, falou, aconteceu isso, isso e isso. Agora nós fomos lá no sepulcro, o que aconteceu? Os discípulos não acreditaram, os apóstolos não acreditaram. Ou seja, primeiro não acreditaram em Jesus, quando tinha dito isso para eles. E agora não acreditaram nelas. E não acreditaram que os anjos tinham aparecido para elas e lembrado que Jesus tinha falado. Estavam cegos, incrédulos, que bastava eles lembrar que realmente Jesus tinha falado. Não acreditaram. E achavam que elas estavam delirando, porque como Jesus tinha morrido, elas estavam passando por sofrimento, por uma perda tão grande, então estavam delirando, vendo coisas. Não acreditaram em Jesus, não acreditaram nelas, não acreditaram nos anjos, não acreditaram em nada. Contudo, Pedro levantou e saiu correndo até o sepulcro. E ao chegar abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. Pedro saiu correndo para ver se era verdade. Outro incrédulo. Não era para ele ter feito isso. Se ele realmente tivesse acreditado desde quando Jesus fazia, ele sabia que era verdade. Ele sabia quando as mulheres diziam que era verdade. Ele não tinha que sair nada correndo para constatar nada. Mas ele foi. Porque às vezes nós falamos, mas não, os apóstolos foram homens perfeitos. Assim, não foram não. Foram incrédulos, eram pessoas carnais igual a nós. As mulheres também eram pessoas igual a nós. Genitora, aquela que foi usada para trazer da luz a Jesus, também era uma incrédula igual a nós. Por várias situações ela demonstrou isso. Teve situação que ela, junto com os outros filhos, achou que Jesus estava doido, tinha pirado, e foram até com corda para amarrá-lo. Está lá em Marcos. Acharam que ele estava doido. Agora Pedro também não acreditou, sai correndo para ir lá. Ninguém acreditou em Jesus. Nem os seus discípulos. Nem os seus apóstolos. Pedro ficou perplexo. Ele não tinha que ficar perplexo, ele tinha que saber só o que era. E chegou lá, achou o lençol. Aí viu as faixas de linho. Abaixou, viu as faixas de linho. E mais nada, então, afastou. Porque o que acontece? Os costumes daquela época envolviam o corpo em lençóis e faixas, igual a gente se vê em alguns filmes. Então, o que acontece? Jesus era para ter, por exemplo, ter saído do corpo, se fosse levar com as faixas e tudo. Mas as faixas estavam no ponto, tá? No outro evangelho explica melhor, que tem mais detalhe do que Lucas. As faixas que estavam lá onde ele estava envolto, estava como se tivesse murchado. Ele saiu dali de dentro sem desenrolar as faixas. O que estava envolto na cabeça dele estava mais separado para cá também, da mesma maneira. Como se tirasse dali de dentro e continuou aquela mesma. Vocês não houve desenrolar nada, não. Nós vemos quando Jesus ressuscitou Lázaro,
Lázaro está todo envolto em faixa. Jesus falou: desenrola ele, solte ele. Quando chamou ele para fora. Quando Jesus foi ao contrário, simplesmente saiu sozinho e deixou aquilo tudo. E Pedro ficou sem entender. Versículo 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Outro fato que eu sempre falo: Jesus, ele se deixava reconhecer quando ele queria. Jesus, eu tenho dito isso, ele vivia todos os dias pregando nos templos, ele deixava as pessoas reconhecer. Mas fora dali, só os discípulos, ele deixava somente os discípulos mesmo o reconhecessem. Prova tal que quando ele foi preso, o traidor Judas Iscariote teve que trair com um beijo. Porque Judas reconheceu, chegou, beijou, não é esse aqui. Porque todo o rosto, os outros não reconheceram, apesar dele estar ali constantemente. Jesus também ressurreto, quando ele aparece na praia, perguntando se tiver alguma coisa, que eles tenham pescado alguma coisa, eles não reconheceram Jesus. Só quando Jesus, eles estavam comendo, já porque quando ele mandou, melhor dizendo, quando mandou jogar a rede ali à direita, pegaram mais peixe, que João reconheceu. Agora, os 2 discípulos estão indo numa cidadezinha, 11 quilômetros de Jerusalém, Emaús, e falando sobre o que aconteceu, ao julgamento de Jesus, a morte de Jesus, tudo aquilo, eles conversando sobre o que tinha acontecido. Jesus se aproxima dele, vai o tempo todo conversando com eles, e eles não reconhecem que é Jesus. Jesus andou com eles aproximadamente mais de 10 quilômetros, quase 11 quilômetros, e eles não reconheceram que era Jesus. Versículo 17. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer a total redenção a Israel, mas hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então estão ali conversando, aí Jesus fala: mas o que aconteceu? Você estava em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? O único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? Jesus falou: mas o que foi que aconteceu? Rapaz, tinha Jesus Nazareno, era um homem que nós acreditávamos que era um profeta, um varão poderoso, diante de Deus, em obras, em palavras, tudo diante de Deus. Nós achávamos que ele era aquele que ia trazer a redenção, como está nas Escrituras. Mas ele morreu, já é o 3º dia. E nada. Mas é claro, tinha umas mulheres que seguem conosco também. Elas falaram que foram lá no sepulcro e não o encontraram. E que tiveram a visão de anjos. E que os anjos falaram isso com ela. Mas, ou seja, eles também não acreditaram. É claro que também foram alguns discípulos, foram até o sepulcro constatar se era verdade ou não. Mas até hoje nada. Ou seja, incrédulos
incrédulos também esses discípulos. Agora Jesus, o próprio Senhor Jesus, agora ele dá a lição para eles. E eles não reconhecendo que era Jesus. Então lhe admoestou Jesus, versículo 25. Ó tolos de entendimentos e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigia, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Então eles estão ali, Jesus pega e vai: mas vem cá, vocês estão tolos? Vocês não leram a Escritura? Não era imprescindível, não era necessário que Jesus padecesse, que Jesus sofresse e morresse na cruz? Então Jesus começou a ler lá da época da lei, tudo. Desde a época de Moisés, falando sobre tudo que falava a respeito dele na Bíblia. E naquela época só tinha o Antigo Testamento, tudo falando sobre. Aí Moisés falou, que Ezequiel falou, que Jeremias falou. E foi mostrando tudo que deveria acontecer, sobre que Isaías falou, e todos os profetas. Explanou. Mostrou, vem cá, não aconteceu exatamente o que os profetas falaram? Como é que vocês não estão crendo? Aí foram, quando estão chegando em Maús, Jesus fez assim como ia continuar a caminhada. Ele falou: não, já é tarde, fica aqui conosco, passa a noite conosco, fica aqui, já é tarde. Insistiram muito. Jesus ficou. Você vê que Jesus já chamou a atenção deles. E então entrou para ficar com ele. Versículo 30. E aconteceu que enquanto estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Nesse mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com ele. Então ali na hora da janta ali, fizeram ali a alimentação. Aí Jesus pega e abençoa. E dá para ele. Quando isso acontece, os olhos dele abrem, eles reconhecem que é Jesus. Mas imediatamente também Jesus sumiu ali. Desapareceu na frente deles. Eles questionaram: mas rapaz, como que nós não percebemos que era Jesus? Durante o tempo que ele veio nos explicando as Escrituras, falando tudo, não nos queimava o nosso coração, nós não percebemos. Jesus chegou para eles explicando a Escritura, a Bíblia. Hoje Jesus é a Bíblia. E eu tenho falado constantemente, nós não temos ouvido. Que nós também somos incrédulos. Nós gostamos de falar da incredulidade dos outros, mas não falamos da nossa. Somos incrédulos. Não acreditamos em Jesus. Acreditamos naquilo que nos interessa e nem tanto às vezes. Pedro não acreditou, os outros não acreditaram, esses dois não acreditaram, as mulheres não acreditaram. E Jesus tinha dito tudo o que ia acontecer. Na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Aí chegaram lá para falar com os outros discípulos. Aí falaram: não, é verdade. Ele já apareceu para Simão, tinha aparecido já para Simão Pedro, inclusive chamaram a atenção de Pedro. Nós temos que olhar se realmente nós acreditamos no Senhor.
Acreditar nele não é essa coisa, não, eu acredito, estou vendo Jesus, não. É acreditar no Evangelho. Naquilo que ele disse que é verdade, isso acontece. Essa aqui que é a palavra. Jesus fala aqui. Por isso que eu sempre digo, você tem dúvida alguma coisa, procure em Jesus. Ele tem as respostas. Leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.